Olá, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano com o professor Vitorino Rodrigues. Estão bem? Estão fazendo as tarefas? Olha! Então, pegue caderninho aí, lápis, todo o material para anotar as dúvidas e levar ao seu professor. Tudo bem? Combinado? Então vamos para a nossa aula de hoje. Afinal de contas, qual é o gênero que vamos trabalhar hoje? Estão curiosos? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o gênero carta aberta. Mas qual aspecto, qual habilidade vamos trabalhar com esse gênero? Procedimentos de leitura, estratégias, entender o que é uma carta aberta, quais são as características particulares, que definem um texto como pertencente ao gênero carta aberta, ok? Então vamos à nossa habilidade. Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características do gênero e suporte, ok? Bom, vamos ler inicialmente um texto do gênero para a gente perceber. Nós já sabemos que é uma carta aberta, então vamos desconfiar, o que tem nesse texto que é característico da carta aberta. Vamos lá. Carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Observe que no título já indica isso, que é uma carta aberta, e já indica também, a quem se dirige essa carta, Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Como dito já de início, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente. Entretanto, diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assalto que o preço chegue a esse valor sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Observe que aí nós já temos qual é o problema, temos alguns argumentos que a gente vai ver com calma daqui a pouco analisando. Mas já é um texto argumentativo, lembram? Em que se defende uma ideia, se defende um ponto de vista, uma situação. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar por que não criar maneiras de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem. Além disso, é necessário urgentemente apresentar à sociedade quais são os gastos com o transporte que justifiquem tão alto valor. Afinal, além da passagem paga diariamente, contribuímos enquanto cidadãos através de nossos impostos. Sendo assim, temos direito de acessar tais informações. Tenho certeza de que, diante da manifestação pública desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar esta situação. Atenciosamente, Maria Cecília, São Paulo, 24 de julho de 2018. Então, vamos agora analisar, na prática, o texto que acabamos de ler. É uma carta fictícia que serve de exemplo para como escrever uma carta aberta. Percebe-se que, logo de início, reconhece-se o título que informa os destinatários da mensagem. Eu li, mas eu vou reproduzir aqui novamente para você perceber junto comigo. Carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Então já diz que é uma carta aberta e já diz quem é o destinatário, que é a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Transporte. Em sequência, na introdução, a autora informa o motivo da sua escrita, apontando o problema do aumento da passagem. Então, o que motivou essa moça, essa senhora, a escrever essa carta aberta? Qual foi o motivo? Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. Então, o aumento da passagem de ônibus, de transporte, é o motivo que fez com que ela escrevesse essa carta. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte
público. Então ela coloca aí o problema e já começa a colocar um argumento, porque ela diz aí que há uma mudança de preço com muita frequência, né? E que o trabalhador, e que o valor dessa passagem, não é, está além da possibilidade do trabalhador gastar no seu uso diário do transporte público. Vocês estão acompanhando comigo? Bom, no desenvolvimento ela segue sua discussão, aumentando as exigências e apresentando seus argumentos, como o pagamento dos impostos e o direito a esclarecimentos. Então, ela vai colocar aqui, olha só, como já dito de início, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente, quer dizer, isso já é um argumento, já é um motivo para trazer essa contestação. Entretanto, diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, ela aponta aí já 2 argumentos, que é o valor, a renda do trabalhador, que não aumenta também, igual aumenta a passagem, não é isso? E as condições do transporte público, ou seja, aumenta o preço, mas as condições do transporte público estão precárias, não acompanham o aumento da passagem, porque, né, de repente, se aumentasse o valor, mas melhorasse o serviço, aí talvez não fosse um problema. Vocês concordam comigo? É um assalto que o preço chegue a esse valor sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Então ela pontua aí 2 questões básicas, aí 2 argumentos que a fazem trazer essa provocação aos órgãos responsáveis, não é isso? A falta de condições, a precariedade do serviço e o poder aquisitivo de quem usa esse transporte. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar por que não criar maneira de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem. Ou seja, a gente sabe que muitas vezes quando você compra passagenzinha, você tem um tempo limite para comprar, para pegar um outro ônibus e ter o benefício da integração. Então ela propõe, já que é tão alto, então aumente esse tempo. Para que eu possa, por exemplo, ir a um lugar, resolvo algumas coisas, eu volto e pego o ônibus ainda com o mesmo valor que eu paguei, utilizando da integração. Vocês entendem isso? Nós temos esse serviço aqui em Teresina. Na conclusão, a autora optou por estimular uma atitude positiva, demonstrando confiança nos destinatários. Encerra o texto com sua despedida formal e assinatura com data. Olha, bom, apesar de todas as reivindicações, os questionamentos, ela acredita que esses órgãos a quem ela mandou essa carta vão resolver. Ela acredita que eles vão ter a sensibilidade, não é, para resolver. Tenho certeza que diante da manifestação pública, desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar esta situação. Então ela acredita que isso vai ser resolvido. Atenciosamente, Marília Cecília, São Paulo, 24 de julho de 2018. Então nós temos, parecida com a carta comum que a gente escreve para alguém, para um ente querido, para um amigo, enfim. Qual é a diferença? É que essa é uma carta aberta, o nome já diz aberta, ela é pública, ou seja, ela é disponibilizada de um modo geral para as pessoas. As pessoas têm acesso a essa carta, leem essa carta, é publicada nos jornais, nos sites, nos blogs, exatamente para publicizar aquilo, para dar conhecimento à sociedade daquela reivindicação. Diferente da carta comum, que, em princípio, só quem sabe o teor da carta é quem escreve, o remetente e o destinatário, né? A quem eu encaminho aquela carta. Estão compreendendo a diferença aí? Bom, como podemos ver, a carta aberta é muito semelhante a uma carta comum. Possui remetente, destinatário, data, local e assinatura. Viram aí que a gente tem tudo isso? Bem como uma mensagem direta, direcionada objetivamente do autor para o leitor. Entretanto, esse gênero é produzido em contextos e com funções diferentes, voltando-se primordialmente para uma função social. Ou seja, é um contexto diferente porque ela é publicada em suportes de acesso à população de um modo geral, não é verdade? E a diferente da carta comum, que você manda a carta para alguém, enfim, só quem tem o conhecimento é o destinatário da sua carta. Ok? Então, essa é uma carta de reivindicação, de reclamação, enquanto que ao passo que a carta pessoal, não, são questões pessoais, como já disse, são questões pessoais, íntimas até. Então, não tem essa, é diferente aí o teor, né, entre uma e outra. O adjetivo aberta serve para marcar seu caráter público, como eu já expliquei, pois ela é utilizada para se posicionar,
questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Lembram do, desculpa, lembram do abaixo-assinado que a gente manda para alguém que possa resolver aquele problema? A carta aberta é a mesma coisa. Que é alguém que tenha visibilidade e reconhecimento social para resolver o problema que você propõe. Né? Assim, com esse gênero, pode-se exercer funções cidadãs por meio da publicização do seu posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Ou seja, é um instrumento de cidadania, em que eu, enquanto cidadão, me sinto violado em algum direito meu e eu utilizo essa carta como instrumento de reivindicação, de reclamação. Isso é que é exercer a cidadania, seu direito de cidadão, fazer valer os seus direitos, ok? Diferente da carta pessoal, a carta aberta é necessariamente pública, ou seja, é divulgada em meios de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Desse modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Tá? Quer dizer, é uma carta que traz uma reivindicação que não é particular, não é só a Marília Cecília que sofre com o problema do aumento das passagens, a população de um modo geral. Então ela compartilha, torna público esse anseio, essa dificuldade, né? Para que as pessoas, inclusive, até possam se solidarizar com ela e até encampar aí, né? Junto com ela depois. Poderia ser um abaixo-assinado, onde várias pessoas assinam aquele mesmo documento. Nesse caso aqui, ela assina sozinha, mas torna público, para que as pessoas tomem conhecimento. Além dessas características, o gênero carta aberta também é marcado pelo seu caráter argumentativo. Nós vimos que tem alguns argumentos que ela põe, como, por exemplo, esse aumento repetido, né, com muita frequência da passagem. O poder aquisitivo, quer dizer, do trabalhador está muito além do que ele pode pagar, né, com o salário que ele recebe. As condições precárias do transporte público, quer dizer, aumenta o preço da passagem, mas não há investimento nas condições desse transporte, são alguns argumentos que ela pontua ao longo do texto para justificar, né, a sua reclamação. E, como eu já disse antes, também as cartas abertas circulam nos seguintes suportes: jornais, revistas, sites, blogs, folhetos, rádio, TV. Tudo bem? Deu para a gente compreender o que é uma carta aberta, onde é que eu vou ler uma carta aberta, quais são os suportes, quais são as características, em que ela difere de uma carta comum. Tudo isso a gente acabou de ver, tá? Espero que seja claro. Vamos ver agora a estrutura. Como vimos, para produzir uma carta aberta, devemos estar atentos à seguinte estrutura. O título, a gente já viu, carta aberta, né? Geralmente é acrescentado um título que indica quem será destinado à carta. Carta aberta à Secretaria de Obras, carta aberta à Secretaria de Educação do município, né? Então, normalmente eu identifico que é uma carta que é aberta e eu digo a quem eu estou destinando aquela carta, tá? Introdução. Tal qual um texto dissertativo, ela apresenta uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, as principais ideias são o quê? Abordadas pelo destinatário. Na introdução, eu já digo logo qual é o problema: o aumento da passagem, né, do ônibus. Esse é o problema. Então, na introdução, eu já trago essa informação. No desenvolvimento, eu vou evoluir, eu vou progredir essa ideia, apresentando argumentos que justifiquem a necessidade dessa reclamação. Serão apontados os principais argumentos e pontos de vista referentes ao assunto abordado. A conclusão, momento de arrematar a ideia e sugerir alguma ação dos interlocutores ou possível resolução do problema posto em causa. Na conclusão, ocorre o fechamento da ideia e busca de soluções, tá? Então, sugerir alguma ação dos interlocutores, ou seja, para quem que eu estou mandando essa carta? Eu estou mandando para alguém que pode resolver. Então, eu posso sugerir aí alguma intervenção, alguma ação que esse interlocutor, que esse meu destinatário, venha fazer e assim solucionar o problema. Porque não é só também apontar o problema. Muitas vezes é importante que você bote o dedo na ferida, diga qual é o problema, mas também você apresente soluções possíveis para aquela situação, tá? É bem bacana, assim, quando a gente faz uma crítica, uma reclamação, é sempre bom que a gente tenha ali uma sugestão de como resolver, tá certo? Criticar também só por criticar não é uma coisa legal, é importante que a gente tenha esse pensamento. Despedida,
né? Saudações cordiais, assinatura dos remetentes, né? A despedida finaliza a carta, tá certo? Atenciosamente, enfim. E aí você assina e local e data, ou seja, as informações básicas que a gente já conhece de uma carta comum. Bom, vamos ter agora algumas questões para a gente fixar bem esse conteúdo. Bacaninha? Leia a carta aberta abaixo para responder as questões de 1 a 4. Carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante, não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio, ou talvez tenha sido o mero acaso. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente pelo caminho que percorreste até chegar aqui. Importa-me sim o que poderás percorrer depois desta leitura. Acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Curioso, mas ao mesmo tempo inevitável. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada, quer dizer, uma coisa boa, um paraíso, ou seja, um lugar onde você possa encontrar respostas para a sua vida. Compreende aí o oásis? Devo começar, sem dúvida, por te dar os parabéns. Aquilo a que estás sujeito diariamente é muitíssimo difícil de suportar. A matéria, os testes, os colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. Tenho a certeza de que já te aconteceu por várias vezes chegar a casa esgotado ao fim do dia e perguntares a ti mesmo, consumido pelo desespero: por que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? Agora, pela primeira vez, obterás respostas às tuas perguntas. Por vezes não consegues lidar com esta vida de estudante por um motivo simples e que te é completamente alheio. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas no nosso sistema de educação que se esquecem deste pequeno detalhe. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas, ao mesmo tempo que, enquanto jovem, é esperado que tenhas a capacidade de definir tua personalidade. Enquanto estudante, é-te exigido uma análise demorada e cautelosa a excertos de Garrett, acerca de corações partidos, né? São um texto literário, um autor português, Almeida Garrett. Enquanto jovem, tu próprio trazes dentro de ti, em algum momento, um coração partido que necessita de tempo e de cuidados. Enquanto estudante, vês-te obrigado a decorar como é o mundo. Mas enquanto jovem, só queres uma pequena oportunidade para poder olhar para ele e compreender como funciona. Não só o mundo exterior, como também o mundo interior que tem vindo a florescer dentro de ti de forma tão bonita e inexplicável. Observe que ele está pontuando aí as questões do adolescente, que está ali na vida escolar, e como é cobrado as matérias, os conteúdos da escola, e ao mesmo tempo o jovem, que já é meio adulto, que já tem que tomar posicionamento diante da vida, que já tem que escolher os amores, os sentimentos que vão ali saltitando dentro do peito, e ele precisa se entender com isso. Estão acompanhando o meu raciocínio? Acompanha comigo, lê comigo, menino, não perde foco. O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Olha que coisa, o teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, serás capaz de ir muito a mais além do que julgavas conseguir. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti e é natural que este apareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade, as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos que te farão olhar para trás e compreender que tudo isto valeu a pena. Então, o que não tem sentido nesse momento, de repente, mais tarde vai ter sentido. Então, o problema é achar que a gente tem problema, não é verdade? Então, vamos encarar o problema de frente. É certo que não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso com o futuro eventualmente feliz. Mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios, não é?
Aceita só mais este, pois pode fazer este muito bem. O que é que fazes? Como é que superas toda essa realidade afinal? Simples. Sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor. Afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas além de ti se podem orgulhar de os ter? Espero que estas palavras te possam acompanhar durante muito tempo e que, de alguma forma, te tenham dado sentido e te tenham feito sentir alguma coisa. Como bom estudante que és, tenho a certeza que as compreendeste, né? Então nós temos aí essa carta que fala sobre essa questão do jovem, o problema desse jovem enquanto estudante, ali na labuta com a disciplina, com os estudos, e ao mesmo tempo enquanto jovem, né, que já está aí desabrochando para a vida, fazer escolhas e se entender com os seus sentimentos. Bom, leia o fragmento abaixo, retirado da carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante, não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler essa carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio, ou talvez tenha sido o mero acaso. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente pelo caminho que percorreste até chegar aqui. Importa-me sim o que poderás percorrer depois dessa leitura. A carta aberta, transcrita acima, é dirigida a quem? Nós já vimos que uma carta tem um destinatário. Quem é o destinatário dessa carta? Nós vimos que abaixo nós temos o nome, não é? No título, e aí já diz a quem se dirige. Então é só você olhar aí para o título que a gente vai responder. É um único destinatário? Né? Tá falando que é o Paulo, que é estudante, que é jovem, o Joaquim? Não. Quando eu falo jovem estudante, eu falo de um coletivo, a classe, né? Aquela categoria, então são várias pessoas. Aos pais, de um modo geral, não, os pais não, porque os pais podem estudar, mas eles não estão nessa categoria de estudantes, né? Aos jovens da escola pública, necessariamente não, pode ser da escola privada, particular também, né? Então, a qualquer jovem que tenha acesso nas mãos, quer dizer, é para qualquer jovem, pode ser da escola pública, da escola particular, por isso que a resposta correta é a letra D. Releia alguns trechos da carta aberta a um jovem estudante. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas no nosso sistema de educação que se esquecem deste pequeno detalhe. O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, serás capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Isso é fato, né, gente? Nosso problema ele é muito grande porque a gente potencializa tanto, né, aumenta, dá um zoom, né, dá uma lente de aumento desse problema que acaba que ele fica maior do que ele realmente é. Não é verdade? Então a gente precisa começar a ter uma visão mais tete a tete, né? Enfrentar mais, né, de frente os nossos problemas. Conforme se pode constatar através da leitura dos trechos acima, o assunto da carta, qual é o assunto da carta? É o quê? Recriminar os jovens por se sentirem tão incapazes nos estudos. Ele está recriminando, está criticando os jovens, ou ele está dando uma força, dando conselhos para ele, como ele se posicionar diante das questões que ele tem. Fazer uma crítica sobre jovens que não têm nenhum projeto de vida, ele faz crítica. Não. Tu não és um estudante, és um jovem. Isso é um problema? Não. Então ele não está criticando, pelo contrário, ele está dando segurança para esse jovem, né? Dando força para que ele possa superar essas questões. Parabenizar os jovens por serem capazes de enfrentar seus obstáculos? Não. Ele entende que o jovem tem muitos obstáculos e muitos problemas, mas ele está aí dando força, dando conselhos, né? Fortalecendo esse jovem para que ele possa superar esses problemas. Aconselhar os jovens em questões sobre os estudos ou a própria vida. Aí sim, né? Enquanto estudante, em relação aos estudos, enquanto jovem, né? A própria vida, relacionados à própria vida. Tudo bom? Uma carta aberta tem como principal finalidade expor um posicionamento perante um tema. Releia o trecho abaixo. O que é que fazes? Como é que superas toda essa realidade afinal? Simples. Sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Então eu pego aquilo que é complicado, transformo numa força, né?
Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor. O ponto de vista da autora, diante do tema que aborda, é que, qual é o ponto de vista? Os desafios dos jovens de hoje podem ser superados? Ela acredita nisso? Eu desconfio que sim, mas vamos ver as outras alternativas. Pode ser que tenha uma que seja assim mais adequada ao texto. Não haverá um futuro compensatório para os jovens? Se ela disse que é para sonhar, então é porque ela vislumbra uma possibilidade melhor. Vocês concordam comigo? Né? Se ela disse que é para sonhar, ver cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples, então alguma coisa de bom vai acontecer para compensar esses dias difíceis. Os jovens não conseguirão superar o desafio de hoje? Não, ela disse que é para sonhar, ver dias difíceis como trampolim para outras coisas melhores que o futuro trará. Os jovens precisam deixar de sonhar se quiserem ter sucesso na vida? Não, ela diz sonha, é imperativo. Né? Lembra do verbo no modo imperativo? Sonha. Então, realmente, a resposta correta é a letra A. Os desafios dos jovens de hoje podem ser superados. Bom, temos aqui uma outra questão. Há outros objetivos para se escrever uma carta aberta. Analise os objetivos abaixo. 1. Alertar para um problema que envolve um indivíduo, um grupo de pessoas ou toda uma comunidade. É um objetivo. 2. Reivindicar a mudança de uma situação a alguém que tem o poder de resolvê-la, como a gente viu lá. Transporte público, aumento da passagem. 3. Sensibilizar e levar um público maior a apoiar o ponto de vista defendido na carta. Convencer alguém para que você está correto ali. 4. Servir como forma de protesto contra a situação abordada. 5. Denunciar um fato ou uma situação. Sugerir e reivindicar soluções. E 6. Levar os leitores a modificar a sua maneira de pensar ou um comportamento. Os objetivos acima que estão relacionados com a carta aberta lida são os itens. Olha, os 6 itens aqui pontuados dizem respeito à carta aberta quando a gente pensa de um modo geral, né? A pergunta pede que você escolha dentre esses itens quais deles estão relacionados com a carta que a gente leu, a carta a um jovem estudante. Então não são todos. Bacana? Então vamos lá. O item 1, alertar para um problema que envolve um indivíduo, ou grupo de pessoas, ou toda uma comunidade. Está correto? Alerta um problema sobre o jovem estudante. Vocês concordam comigo? Sim, faz um alerta dos problemas que ele vê, as questões na escola, a questão enquanto jovem, diante da sua própria vida. Tudo isso são questões que são pontuadas no texto. Então, 1 está correto. 2. Reivindicar a mudança de uma situação a alguém que tem poder de resolvê-la. Está reclamando de alguma coisa, de uma pavimentação de uma rua, do aumento de uma passagem de ônibus? Não tem esse caráter. Esse texto não traz esse tipo de questionamento. 3. Sensibilizar e levar um público maior e apoiar o ponto de vista defendido na carta? Sim, quando ele defende aí essa questão do jovem, como ele deve se posicionar, como ele deve enfrentar os problemas, ele quer que as pessoas se sensibilizem, não é? E apoiem esse ponto de vista, concordem com ele. Então o 3 está correto, de acordo com o texto. Servir como forma de protesto contra a situação abordada? Não, porque não existe um protesto, existem conselhos a esses jovens para eles, né, se posicionarem melhor diante dos problemas aos quais eles enfrentam. Denunciar um fato ou uma situação, sugerir e reivindicar soluções? Não existe, não está denunciando nada, está apenas aconselhando. Levar os leitores a modificar a sua maneira de pensar ou um comportamento? Sim, porque ele está defendendo um ponto de vista que as pessoas concordem com ele, então de alguma forma vai mudar a forma de pensar ou comportamento. Então, se vocês lembram bem, a gente falou que o 1, foi? O 3 e o 6. O 1, o 3 e o 6 são os itens que realmente estão aí de acordo com o texto. Tudo bom? Bom, nós vamos agora, né, encerrar a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bem, mas se não compreenderam, levem as dúvidas ao seu professor, tá? Através das mídias aí, a sala virtual, o grupo de WhatsApp, tá certo? Façam as atividades. Tenham um bom dia, fiquem bem, fiquem com saúde e até a nossa próxima aula. Muito obrigado aqui pela sua audiência, pela sua presença e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.
E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professor Lucas Carvalho, mais uma vez aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre igualdade. Essa aula de igualdade vai ser dividida em duas aulas. Nesta, nós vamos ver o princípio aditivo, onde nós podemos somar ou subtrair valores em dois membros de uma igualdade, e a igualdade vai permanecer a mesma, vai permanecer a igualdade, não vai ficar diferente, tá bom? E na outra aula nós vamos ver o princípio multiplicativo, onde a gente pode multiplicar ou dividir valores em ambos os membros da igualdade para que ela permaneça verdadeira, beleza? Então, nesta aula, só princípio multiplicativo. Então, muita atenção, vamos prestar atenção no que vem por aí, nas atividades, nos exercícios, nas imagens que vão aparecer, para que você fixe bem o que vai ser dado nesta aula, tá bom? Então, vem comigo. Bom, a habilidade que vai ser trabalhada hoje será reconhecer que uma igualdade se mantém se efetuarmos operações iguais. Na aula de hoje, apenas adição e subtração em ambos os lados, em ambos os membros dessa igualdade. Mas para isso, vamos lembrar o que é igualdade? Igualdade quer dizer o quê? Olha aí. É uma sentença matemática em que símbolo igual, o símbolo igual é usado, tá bom? Esse símbolozinho, essas duas barras paralelas entre dois valores, representa o quê? Uma igualdade, quer dizer que de um lado representa o mesmo valor do outro. Só isso, pessoal. Olha aí o exemplozinho pegado aí do livro de vocês, feito pelo cartunista aí Danilo Souza, o desenhista Danilo Souza. Olha aí. A soma de 2 e 5 é igual a 7. Então, 2 mais 5 igual a 7, representa uma igualdade. O cubo de 2 diminuído de 5 é igual a 3. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Então, se você pegar a operação que está sendo feita aí do lado esquerdo da igualdade, você vai achar o mesmo valor que está do lado direito, ok? Você sabe que 2 mais 5 é igual a 7. Você sabe agora que 2 elevado a 3 menos 5, quando você resolver, vai dar 3, tá bom? E também, se você pegar esse 3 elevado ao quadrado mais o 4 elevado ao quadrado, quando você resolver, vai dar o mesmo valor de 5 ao quadrado. É isso que esses meninos estão dizendo aí com este cartaz apresentado para vocês, beleza? Mas aí, ó, vamos pegar e especificar mais esses termos dessa igualdade, ó. Nas igualdades anteriores, o que a gente tinha? 2 mais 5 igual a 7, 2 ao cubo menos 5 é igual a 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Mas nessa igualdade, quais são esses termos que são representados aí? Olha aí. Tudo isso que está à esquerda desse sinal de igual, tudo isso que está à esquerda, nós dizemos que é o primeiro membro. Então, quando eu falar assim, primeiro membro, quer dizer tudo aquilo que está do lado esquerdo da igualdade. E do lado direito, se tem o primeiro membro, tem o segundo membro, que é tudo que está ao lado direito da igualdade. E é importante a gente ressaltar esses termos porque quando eu for realizar adições e subtrações nessa aula, nós vamos adicionar em ambos os membros, tanto no primeiro membro como no segundo membro, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, se liguem aí, quando eu falar primeiro membro, lado esquerdo, quando eu falar de segundo membro, lado direito, beleza? Ok? Então, aí vamos agora para o nosso princípio aditivo. Vamos pegar essa ideia primeiramente de balança. Porque igualdade, nós temos que lembrar de balança. Igualdade quer dizer que se um prato está com um peso e o outro prato de uma balança também está com o mesmo peso, a balança está equilibrada, está na mesma altura, não está caindo nem de um lado nem do outro. Então isso quer dizer que os pesos são iguais. Peso não, né? Massa, mas a gente popularmente chama de peso. Então aqui quer dizer que a balança está equilibrada. O valor que tem de um lado tem do outro lado da balança, beleza? Então olha aí esse exemplo. Nós temos um peso de 4 quilos do lado esquerdo, do prato do lado esquerdo da balança, e temos 2 sacos de feijão do lado direito. Vamos considerar que cada saco de feijão aí tem a mesma massa, tá bom? Então, quer dizer o quê? Que esses 2 sacos de feijão pesam 4 quilos. É isso que é a igualdade, tá bom?
4 quilos de feijão. 4 quilos quer dizer, representam 2 saquinhos desse feijão, beleza? Por enquanto a gente não vai calcular quanto é que vale cada saquinho não. A gente só vai entender o princípio aditivo, beleza? Olha aí. O que acontece se eu colocar um peso de 3 quilos na balança do lado esquerdo? Aí vai ficar mais pesado, né? Ó. Do lado direito ficou os 2 sacos de feijão, não mudou nada. Mas do lado esquerdo eu coloquei 3 quilos. Então se eu aumentei de um lado, o que acontece com a balança? Vai cair, vai pender para um lado, que é o lado mais pesado. Aí você pensa o seguinte, eita rapaz, agora eu não sei como é que eu faço para fazer com que esta balança fique equilibrada novamente. É só você raciocinar um pouquinho, ó. Se eu coloquei 3 quilos de um lado, se já estava igual anteriormente, antes dos 3 quilos, não estava equilibrado? Então, qual foi a diferença que aconteceu aí para ficar desequilibrado? Eu coloquei 3 quilos de um lado. Então, se eu fiz isso para ficar equilibrado, eu tenho que colocar 3 quilos do outro lado. Só isso, galerinha. O que eu faço num prato da balança, eu tenho que fazer também do outro prato da balança, para ficar equilibrado, beleza? Então, mas acontece que de um lado eu estou colocando pesos, do outro lado eu estou colocando o quê? Sacos de feijão, beleza? Então, como é que eu faço aí para ficar equilibrado? Eu pego um saco de feijão que pesa 3 quilos, por exemplo. Mas, professor, para que serve isso lá no meu comércio? É simples, galerinha. Ó. Por exemplo, aqui, antes nós tínhamos 4 quilos representando 2 sacos de feijão. Aí chega a pessoa lá no comércio e diz o seguinte, ó. Rapaz, eu não quero apenas 4 quilos de feijão, eu quero 7 quilos de feijão. Como é que eu faço? Ah, meu amigo, eu só tenho um peso de 4 quilos e um peso de 3 quilos. Aí ele pega e coloca o peso de 3 quilos aí. Por quê? Porque 4 mais 3 é 7 e ele quer exatamente 7 quilos de feijão. Então, para que ele possa levar exatamente os 7 quilos de feijão, o que ele faz? Ele coloca um saco vazio lá no outro prato da balança e vai colocando feijão até a balança ficar equilibrada. Porque na hora que ficar equilibrada, de um lado da balança vai ter 7 quilos e do outro também vai ter 7 quilos, tá bom? Então, quando ele fizer isso, ó, ele está adicionando exatamente os 3 quilos que estavam faltando para completar os 7 quilos que ele estava querendo levar para casa e fazer aquele feijãozinho gostoso, né? Beleza? Então, olha, ó, para ficar equilibrado, o que aconteceu? Se ele colocou 3 quilos de um lado, teve que colocar 3 quilos do outro lado. Isso que é princípio aditivo. Se eu somo de um lado, tenho que somar do outro, em ambos os membros, tá bom? Mas, professor, isso aí não é uma igualdade, isso aí é uma balança. Tem como eu ver isso em igualdade? Temos sim. Bora ver, ó. O que quer dizer o princípio aditivo? Se eu tenho um valor X, que eu não sei qual é, estou representando aí por uma letra qualquer, igual a um valor y ou uma expressão x igual a uma expressão matemática y, se eu somar ou subtrair valores em ambos os membros, a igualdade permanece verdadeira. Olha aí, eu vou somar um valor igual. Ó. Por exemplo, antes era x igual a y. Agora eu peguei e adicionei quem, pessoal, em ambos os membros? Eu somei z de um lado e z do outro. Não importa qual é o valor de z. Não importa. Eu coloquei z aí porque é um valor genérico. Vale para qualquer valor. Se eu somei de um lado, somei do outro, o mesmo valor permanece igual. Ó. A igualdade permanece verdadeira, tá bom? Então se liguem nisso, tá bom? Não vai alterar a igualdade ao somarmos ou subtrairmos valores iguais em ambos os membros. Olha aí, olha esse exemplo que a gente acabou de ver. Antes nós tínhamos o quê? 4 quilos era igual a 2 sacos de feijão. Eu vou chamar só de F para ficar mais fácil, né? Então, olha aí. 4 era igual a 2F. 4 quilos igual a 2 sacos de feijão. E para a igualdade permanecer verdadeira, o que aconteceu aqui nesta balança agora? O que alterou? Eu coloquei 3 quilos de um lado, 3 quilos do outro. Então, a balança permanece em equilíbrio. A igualdade permanece verdadeira. Olha aí. 4 mais 3... é a mesma coisa de 2F que eu tinha antes, mais 3. Então, somei 3 de um lado, 3 do outro. E isso posso fazer a qualquer momento, tá bom? Seja para resolver uma equação, seja para a gente resolver uma questão que a gente não está entendendo, seja para a gente descobrir um valor que está faltando aí para a gente saber. No caso aí, o valor de um saco de feijão. Beleza? Tranquilo? Então, se liguem, princípio aditivo é o quê? Ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos 2 membros de uma igualdade,
ela permanecerá sendo válida. Tranquilo? Então, eu posso fazer aí a qualquer momento com qualquer valor de uma igualdade para eu poder mexer nessa equação do jeito que eu quiser e poder resolver da forma que a questão está pedindo. Exemplo aí da letra A. Nós temos o quê? 2 vezes 5 mais 3 é igual a 3 ao quadrado mais 4. A questão já me deu isso, já está me garantindo que essa igualdade é verdadeira. Beleza? Então, se é verdadeira, eu posso somar ou subtrair valores aí do jeito que eu quiser. A igualdade ainda vai permanecer do mesmo jeito se eu fizer essa soma e subtração dos dois lados da igualdade. Então, vamos ver aí. Por exemplo, se eu somar 5 de um lado e do outro, ó, eu já sei que isso aqui é igual a esse, ó. Bora fazer aqui essa primeira linha, só para você ter certeza, que eu acho que você está duvidando de mim. Primeiro a gente faz o quê? A multiplicação desse lado, né? Ó, 2 vezes 5, 10. Aí eu vou somar com 3. 10 mais 3, 13. Nesse segundo membro, nós temos o quê? 3 ao quadrado mais 4. Então, eu vou pegar, primeiro eu faço a potência. 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3, que dá 9. Mais o 4, que vai dar quanto? 13 também. Então, vejam que a igualdade permanece. Está igual, tá bom? Então, o que aconteceu agora? Eu vou somar 5 de um lado, 5 do outro. Eu acabei de resolver isso aqui, ó. Essa parte de preto. 2 vezes 5 mais 13 e achei que dá quanto? 13. E do outro lado, eu acabei de resolver também o 3 ao quadrado mais 4 e vi que também dá 13. Tá bom? Então, aí, ó. 13 de um lado, 13 do outro. Quando eu somar 5, 13 mais 5 vai ser igual a 13 mais 5, que ambos serão 18. Viu? Não alterou a igualdade, não. As expressões, apesar de estarem diferentes lá no começo, quando eu adicionei o mesmo valor em ambos os membros, a igualdade permaneceu verdadeira. Tranquilo? Professor, mas aí, ó, o nome é princípio aditivo. Mas lá na definição desse princípio aditivo, ele diz que eu posso adicionar ou subtrair. Por que o nome é princípio aditivo e eu também posso fazer uma subtração? É porque uma subtração, pessoal, nada mais é que uma adição de um valor oposto, né? Então, por exemplo, se eu quisesse somar um valor menos 5, eu poderia, ó, mas eu vou somar agora um número inteiro negativo, que é quem? O menos 5. Quando eu fizer isso, mais com menos dá menos e fica o 5, menos 5, que na prática a gente vai fazer o quê? Subtrair, tranquilo? Então, por isso que esse princípio aditivo trata-se tanto de adicionar como subtrair valores em ambos os membros da igualdade. E é isso que eu vou fazer nesse exemplo 2 aqui, na letra B. Ó. Vejam aí, eu vou colocar as mesmas expressões na igualdade. 2 elevado a 5 mais 3 igual a 3 ao quadrado mais 4. Só que em vez da gente somar 5, vamos subtrair 5 e ver que também vai permanecer o mesmo valor, tanto de um lado como do outro. A gente já fez isso aqui, né, galerinha? A gente já viu que isso daqui para cá, ó, dá 13 de um lado e 13 do outro, né? Então, a gente vai agora fazer o quê? Vamos pegar toda essa expressão e subtrair 5 de um lado e do outro da igualdade. Olha aí, ó. A diferença agora só que agora eu estou subtraindo em vez de estar somando. Então, aí vai ficar quanto? 13 menos 5 de um lado, 13 menos 5 do outro. A gente já fez essa conta. Quanto é 13 menos 5? 8. Então, ficou 8 igual a 8. Então, aí a gente acabou de ver que o princípio aditivo funciona para qualquer expressão que é representado por uma igualdade, tá bom? Então, ao adicionarmos ou subtrairmos valores em ambos os membros de uma igualdade, ela permanece a mesma. Isso é bastante importante para você entender quando for trabalhar com equação e para a gente entender e achar o valor daquela letrinha que representa o número desconhecido. É importante você fazer isso, tá bom? Isso é o passo fundamental para a gente resolver uma equação. Então, vamos aqui para alguma atividade, né? Eu vou fazer a primeira atividade, a segunda e a terceira eu vou dar um tempinho para você fazer e depois a gente resolve junto, tá bom? Então, olha aí essa balança. O cara chegou lá, né? Na balança lá, para pesar uma melancia. Aí ele viu, botou a melancia lá, né? E botou um peso de 4 quilos. Não deu certo. Por quê? Porque ele é doido, né? Pegou e botou aí peso de 4 quilos, botou peso de 2 quilos, fez uma marmota aí tão grande, né? Botando esses vários pesos, fazendo essa experiência aí. Mas quanto é que pesa essa melancia? Aí tá fácil, não tá não, galerinha? Tá muito fácil para a gente resolver. Veja que tem
um peso que está dos dois pratos aí. Que peso é esse que está nos dois pratos? É o peso de 2 quilos. Então, eu quero saber qual é o peso da melancia, porque a gente paga a melancia pelo peso. Então, como é que a gente faz para descobrir nesse caso aí? Hein? Achado, né? Já descobriu, né? Então, veja que se eu retirar o 2 quilos de um lado e do outro da balança, qual é o peso que vai sobrar? Então, ó, se eu retirar aqui o 2 quilos de um lado e o 2 quilos do outro, eu estou fazendo o quê? Retirar. Qual é a operação que está sendo feita? A subtração. Então, ao retirar isso aí, ó, o 2 quilos de um lado e do outro, sobra quem? A melancia do lado esquerdo e o 4 quilos do lado direito. E isso quer dizer o quê? Que a melancia pesa 4 quilos. Aí é facinho só multiplicar pelo valor de 1 quilo, que vale a melancia, que você sabe quanto é que vai pagar por ela. Mas, professor, matematicamente, como é que funciona isso? Assim, galerinha, ó, tinha assim, melancia, que eu vou chamar de M, mais 2 quilos é igual a quanto? Ao 4 quilos mais os 2 quilos, que é o que estava antes, ó. Estava desse jeito. Para eu saber, pessoal, basta eu fazer o quê? Subtrair, nesse caso, em ambos os membros, o valor que está se repetindo aí, que no caso é o 2. Por quê? Ó? Porque se eu quero saber apenas o valor de M, eu faço o que a gente chama de operação inversa. O que o 2 está fazendo com o M? Está somando, então eu vou subtrair de um lado e do outro. O importante é isso, fazer a mesma coisa de um lado e do outro. Quando eu fizer isso, ó, corta, corta, sobra só o M. Aqui, ó, corta, corta, sobra só o 4. 2 menos 2 é 0, 2 menos 2 é 0. Então, o valor da melancia, o peso dela vai ser 4 quilos. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para umas questões mais elaboradas, mas nem tão difíceis como essas, né? Não tão fáceis, né? Como essas aqui que foram apresentadas para vocês. Olha aí. Atividade 2, questão 5 da página 138 do livro de vocês. Na igualdade x menos 10 igual a 2, trata esse x, meus amigos, como se fosse o peso de alguma coisa que você quer colocar na balança. E você quer saber qual é o valor de x. Então é mais ou menos isso, tá bom? Mas vamos só fazer o que a questão está pedindo. Ela já está dando os direcionamentos necessários para a gente resolver isso. Ó. Na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo uma igualdade? Só isso, pessoal, que ele está perguntando. Isso foi o que eu falei na aula inteira até aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí de 30 segundos para vocês resolverem essa questão que está muito fácil. Bora lá? Então, pessoal, vamos fazer o que está sendo pedido nessa questão. O que nós temos? X, a igualdade x, menos 10, igual a 2. E ele disse o seguinte, eu adicionei 10 ao primeiro membro. Então, qual é o primeiro membro dessa equação? É x menos 10, primeiro membro. E o 2 é o segundo membro. Ele disse que fez o quê? Adicionou 10 ao primeiro membro. Então, ó, ficou x menos 10 e ele adicionou 10. Então, ficou mais 10. Ok? Aí, ó, o que eu já tinha no segundo membro? O 2. Por enquanto não foi feito nada, só foi feito isso. Aí ele perguntou o seguinte, como devo escrever o segundo membro para que continue existindo uma igualdade? O que a gente viu essa aula toda? Que ao adicionar valores no primeiro membro, para a igualdade continuar sendo verdadeira, eu tenho que adicionar o mesmo valor no segundo membro. Qual foi o valor aí que está de gaiato, que entrou aí na equação, nessa
igualdade? Foi o mais 10. Então, para continuar igual, eu tenho que colocar mais 10 do outro lado. Só isso que ele pediu na questão. Então, como devo escrever o segundo membro para que continue existindo a igualdade? A resposta é essa aqui, ó. Eu vou até colocar de marca-texto para você saber qual é a resposta. A resposta é só isso, ó. 2 mais 10. Ou, se você quisesse, você também poderia colocar apenas o 12. Vou colocar logo aqui o marca-texto, que é onde eu vou colocar a resposta, né? Você poderia colocar o 2 mais 10 ou apenas o 12, que é exatamente 2 mais 10. Tranquilo? Só isso que ele pediu nessa questão. Mas, professor, para que ele pediu isso? Qual é o intuito disso? Porque a gente já está fazendo uma introdução à equação do primeiro grau, no caso aqui, né? Como é que resolver uma equação? Resolver uma equação é a gente achar o valor que está faltando, que é representado por uma letra. Qual é o valor aí que a gente não sabe? A gente sabe qual é o valor de menos 10, porque é 10, né? Tá aí. E o 2 também, que está aí escancarado para nós, que é 2. Mas você sabe quanto é o valor de x nesse caso? Não. X representa um valor desconhecido. E para a gente resolver, é exatamente dessa forma aí que ele pediu nessa questão, ó. Quando a gente pega isso bem aqui, x menos 10 mais 10 igual a 2 mais 10, que é 12, né, que a gente já viu, isso eu já estou começando a resolver uma equação. Reparem aí, ó, que aqui, quando eu pegar menos 10 mais 10, eu vou cortar ou subtrair, que vai dar zero, né? 10 menos 10 dá zero e vai sobrar apenas o x. E o x aí vai ser quanto? Exatamente 12. Então, o valor que estava sendo desconhecido aí, representado pelo x, é igual a 12. Então, isso aí é só uma introdução. Essa parte aí que eu fiz à direita, depois dessa retinha, isso aí é uma coisa a mais, tá bom? Não é da questão. A questão acaba ali onde está no marca-texto. Mas é só para você ver mais ou menos qual é o sentido que a gente está estudando esse princípio aditivo, tá bom? Olha aí a atividade 3, da questão 7, da página 138. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade, x mais 6 igual a 1, e descubra o valor de x. Então, você vai fazer aí basicamente a mesma coisa que foi feita na anterior, só que ele já deu o valor que você vai colocar em ambos os membros dessa igualdade, tá bom? Então, faça aí. Eu vou dar um tempinho agora, pessoal, de 2 minutos para ver, além de você fazer isso que ele pediu, para ver se você acha quanto é que vale o valor de x, tá bom? Então, tempinho aí para vocês.
Bora lá, galerinha? Então, olha aí, ó. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade, x mais 6 igual a 1, e descubra o valor de x. Ora, mas rapaz, o professor não lê direito as coisas, né? E pede para vocês fazerem uma coisa a mais, sendo que a questão já tinha pedido. Pedi para vocês acharem o valor de x inocentemente, pensando que a questão não tinha pedido isso, ó. Já está aí na questão e eu falando besteira aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o que a questão pediu. Ele disse o quê? Para adicionar menos 6. Professor, adicionar menos 6, o que tem, meu amigo? Menos 6 é um número como outro qualquer, ele só é negativo. Então, ó, o que a gente tinha antes? Olha como é que você faz. O que a gente tinha antes? Vamos repetir aqui. X mais 6 igual a 1. E o que ele pediu? Para adicionar menos 6 em ambos os membros. Daí que vem o nome princípio aditivo, tá bom? Olha aí, se ligue. X mais 6. Aí eu vou adicionar, então é mais. Vou adicionar quem? Menos 6, ó. Então eu vou colocar menos 6 no primeiro membro e menos 6 no segundo membro. Então eu vou adicionar mais o menos 6. Na prática, a gente vai acabar subtraindo 6. Por quê? Porque quando a gente for fazer isso, ó, quando eu adiciono menos 6, eu tenho que fazer esse jogo de sinal aqui. Mais com menos dá o quê? Menos. Então aqui vai ficar como? X mais 6 menos 6 igual a 1 mais com menos 6. Tá bom? E por que isso? Para eu poder, ó, eliminar esse 6 que está no primeiro membro e poder deixar o x sozinho, isolado, deixar ele apenas no primeiro membro e tudo para o outro membro, no segundo membro, e eu poder descobrir o valor de x, que é o que ele está pedindo na questão. Então, quando eu pego 6 menos 6, dá 0. Posso fazer esse corte. Sobra quem? Apenas o x no primeiro membro. Eu acabei de isolar, deixar ele sozinho, coitadinho aí, só no primeiro membro. E eu resolvo o segundo membro. 1 menos 6, tenho 1, mas eu estava devendo 6. Quando eu pagar 1, ainda vou ficar devendo quanto? 5. Então, o x aí, nesse caso, será menos 5, ok? Você pode até fazer a conta aí para verificar se você fez certinho, né? Como é que eu faço? Como é que eu verifico? Como é que eu faço a prova real? Eu pego o valor que era antes, né, da equação, x mais 6 igual a 1, e substituo o valor de x que eu acabei de encontrar. Então, aqui x eu encontrei quanto? Menos 5. Então, eu coloco aqui menos 5 no lugar de x. Você pode até botar o parênteses aqui, mas como ele está vindo primeiro, não há essa necessidade. Se ele tivesse vindo depois, a gente colocaria o parênteses, tá bom? Menos 5 mais 6 igual a 1. Ora, estou devendo 5, paguei 6, vai sobrar quanto para mim? 1. Então, está certíssima essa igualdade e a gente acabou de provar que adicionando ou subtraindo um valor em ambos os membros da igualdade, a igualdade permanece verdadeira. E além disso, nós acabamos de descobrir um valor que estava faltando aí nessa sentença matemática, nessa igualdade, né? Que era o valor de x, tá bom? Então, essa aula é para isso, para a gente poder usar o princípio aditivo futuramente em equações para a gente poder resolvê-las, tá bom? E descobrir o valor que está faltando. Então, essa aula nós ficamos por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula para completarmos esse estudo sobre princípios de igualdade. Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou William Pimentel, professor de Ciências do 7º ano. E a nossa aula de hoje nós temos dois compromissos. Primeiro, como eu havia prometido, encerrar a parte de teoria. Falta uma coisinha de nada para a gente concluir e depois passar para a nossa atividade de fixação para fazer uma espécie de revisão para que a gente possa fechar essa parte de ecologia, beleza? Então vamos lá, pessoal.
Nós ficamos para finalizar esse material teórico falando sobre os mangues ou manguezais. Como vocês podem observar no mapa, na linha costeira, o manguezal ele se estende por quase todo o litoral brasileiro, o que é uma importância estratégica, ecológica muito grande, certo, para a região costeira do nosso país. Só que, infelizmente, nós não podemos dizer que a distribuição desses manguezais são exatamente como está aí no mapa, porque já houve muita destruição, muita retirada dessa vegetação litorânea, certo? Por conta do avanço do turismo, da invasão de residências, hotéis, resort, etc. O que é uma pena, porque o mangue, além de servir de local de reprodução para várias espécies animais, é berçário, ou seja, desenvolvimento de várias espécies, e também serve como barreira natural contra os ventos, tá? Que, de certa forma, dificulta o deslocamento das dunas, que a gente encontra frequentemente aí, causando grandes transtornos para todos nós, por conta da falta desse bioma. Tá ok? Então, vamos lá. As características desse grupo de bioma. Então, ele tem um solo lodoso, alagado, porque sofre constantemente influência do regime de marés, muito rico em matéria orgânica e uma intensa decomposição. Essa intensa decomposição acaba levando ao empobrecimento de oxigênio no solo. Então, o solo, além de lodoso, é pobre em oxigênio. E por conta disso, uma das adaptações típicas que nós vamos encontrar na vegetação desse bioma é a existência de raízes respiratórias, com pneumatóforos, que são expansões de raízes que vão acima da superfície do solo, capazes de realizar as trocas gasosas diretamente com a atmosfera. Como eu já falei, local de intensa reprodução animal e também berçário de várias espécies, né? Serve de alimento para várias espécies, inclusive algumas espécies terrestres. A vegetação nós caracterizamos com 3 tipos de mangue: o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto, cada um com suas vegetações características, o que permite a distinção desses 3 tipos. Entre os animais nós temos o cavalo marinho, caranguejo, moluscos, répteis, mamíferos, como por exemplo a lontra, tá? Anfíbios, garças, guarás, nós temos também saguis, algumas espécies de jacarés e assim por diante. Bom, aí nós temos a visão desse bioma. Observem que o solo sempre ou está completamente submerso, ou então ele está com aspecto bastante lodoso. Nós temos raízes escória, porque o solo é instável nas árvores. Nós vamos encontrar também, se você observar aqui no canto direito superior, as raízes respiratórias, né? Que permite essas raízes trocar os gases diretamente com a atmosfera. E aí embaixo você tem os animais típicos, né? Cavalo marinho, caranguejo, algumas aves, né? Que são características desse bioma. Bom, por fim, o bioma em Teresina, né, que é o que mais nos interessa. Então, segundo Machado, em sua publicação em 2010, o município de Teresina, ele possui áreas de cerrado e também de caatinga, tá? Esses biomas, né, com diversidade vegetal bastante característica. Então, nós ficamos entre esses 2 biomas da cidade, né? Então, o município é composto de vegetação de campo cerrado, floresta decidual secundária, né, porque já houve alguma alteração, decídua porque ocorre a queda de folhas no período de estiagem, tá? Babaçoais, abrangendo uma área de 1.680 quilômetros quadrados, tá? Então, Teresina apresenta vegetação e animais típicos desses 2 biomas, tanto do cerrado quanto da caatinga.
E para encerrar, tem essa pequena frase, certo, de um autor desconhecido, que diz o seguinte, que é muito importante para a gente refletir. Fala-se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para nossos filhos. E esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores para o nosso planeta. Em resumo, nós temos que educar os nossos filhos com a consciência do desenvolvimento sustentável. Não adianta a gente se esforçar para deixar o mundo melhor para os nossos filhos se a gente não ensina a eles como lidar com esse mundo melhor. Tá ok, gente? Muito bem. Agora nós vamos para a fase das atividades, que são os exercícios que eu separei para a gente comentar a respeito desse tema. Tá certo? Então é uma atividade de fixação que a gente vai procurar resumir o que a gente viu na aula teórica. A nossa primeira questão tem o seguinte: marque a alternativa incorreta. Tá? Então ele diz na letra A que nos ecossistemas os organismos interagem com outros. Ora, se você pega a definição de ecossistema, você já resolve todos esses problemas. O que é um ecossistema? Né? É uma relação, ou seja, é a interação entre os seres vivos, dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente, ou seja, os fatores abióticos. Então há uma intensa interação. Então essa afirmação ela é verdadeira. Letra B, nos ecossistemas ocorrem relações ecológicas. Ora, essa interação entre os seres vivos é que geram essas relações ecológicas, né? De mutualismo, né? De cooperação, amensalismo, é exatamente essas interações. Letra C, nos ecossistemas os organismos não interagem com fatores físicos. Ora, os fatores físicos e fatores químicos representam os chamados fatores abióticos. Há interação com esses fatores? Sim. Tá? Inclusive, esses fatores abióticos, como a composição química do solo, luminosidade, pressão, latitude, né, pluviosidade, fluviosidade, eles têm grande influência da própria diversidade e característica do bioma ou do ecossistema. Portanto, né, essa é a alternativa incorreta. Existe interação entre seres bióticos e dos seres bióticos com os fatores abióticos. Tá? Aí vem a letra D. Recifes de corais são exemplos de ecossistema aquático. Existe uma grande e intensa interação de quinidários, de algas, de peixes, de moluscos, né, com o ambiente. Nos ecossistemas, o fluxo de energia possui apenas uma direção. Em qualquer ecossistema, o fluxo de energia ele é unidirecional e decrescente, levando em consideração que ele é maior nos produtores e vai diminuindo à medida que vai se distanciando dos produtores, né, passando por vários consumidores. Também é verdadeiro, ok? Então, letra C, alternativa correta. A nossa segunda questão diz o seguinte: considerando os níveis de organização biológica, os ecossistemas estão localizados ao nível específico para o mais amplo. Então, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Pegando tudo, nós temos célula, né, biologicamente falando, célula que se agrupa formando tecido, que se agrupa formando órgão, que se agrupa formando sistema. A interação geral dos ecossistemas, dos sistemas forma o organismo. Conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população. Conjunto de populações distintas vivendo em uma mesma área formam uma comunidade. E a interação na comunidade dos seres vivos entre si e com o ambiente forma um ecossistema. Tá ok? Então, o nível de organização chamado de ecossistema está após as comunidades.
é um nível de organização mais imediatamente e mais complexo do que as comunidades. Portanto, a alternativa correta, letra B. Certo? Pois bem, a nossa terceira questão, o tema é manguezal, que nós acabamos de explicar para vocês. Ela diz o seguinte: o manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito a inundações das marés. Né? Eu falei que o solo está sempre encharcado, alagado, sob influência do regime de marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por quê? Né? Letra A, possuir um fluxo bidirecional. Eu acabei de falar para vocês, na questão anterior, que o fluxo de energia ele é unidirecional e decrescente, partindo dos produtores e diminuindo progressivamente à medida em que essa energia vai passando de um consumidor para outro. Né? Então, não é verdadeiro. Ser um sistema fechado e autossuficiente. Letra C. Reunir organismos em um único nível trófico. O que é nível trófico? Gente, quando você pode falar em trófico, lembra aqui de alimentação, né? Então, veja só. O nível trófico é a categoria que pertence os seres dentro de uma relação ecológica num ecossistema. Então, por exemplo, os produtores, primeiro nível trófico. Os consumidores primários, segundo nível trófico. Então, no ecossistema, nós temos vários níveis tróficos interagindo. Letra D. Impedir movimentos de imigração e emigração de organismos. Tá? Ou seja, a saída e entrada de seres vivos. Ora, se essa é uma forma de haver interfluxo, né, e, logicamente, de intercâmbio e interação de seres vivos. Compreender os ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Então, a alternativa correta, letra E, certo? Porque o conceito de ecossistema é exatamente essa interação entre os fatores bióticos e o meio ambiente. Tá certo? Então, letra E, a alternativa correta. A nossa quarta questão. Acerca dos ecossistemas aquáticos, foram feitas as afirmativas abaixo. Identifique como V as verdadeiras e com F as falsas. Os rios. A riqueza dos organismos planctônicos é maior do que a nos lagos. Né? Veja só, o que são os seres planctônicos? Os seres planctônicos são seres que vivem na superfície das águas e que não conseguem vencer a correnteza. Tá ok? Aí vem, nos mares, a maior diversidade de espécies de vida livre, como os peixes, encontra-se no domínio bentônico. No domínio bentônico são aquele domínio onde vivem seres fixos ou sésseis ou rastejantes, tá? Que é no fundo do leito. Logicamente que os seres nectônicos, os que têm vida livre, certo? São os que têm a maior diversidade de peixe, porque os peixes pertencem ao nécton. Aí nós temos nos mares, a zona adal, com biodiversidade pouco conhecida, é também a mais profunda. Então, nesses itens aqui, nós temos o item onde fala que a região adal é a mais profunda. E o que é que seria isso? Bom, gente, isso aí é quando você observa a distribuição ou zonas na linha oceânica verticalmente, tá? Nós temos as zonas nerítica, nós temos as zonas batial, adal, que vão se aprofundando, e a zona adal vai de 5.000 até as maiores profundidades oceânicas, com cerca de 11.000 metros de profundidade. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Aí temos, nos lagos e lagoas, o zooplâncton. Zooplâncton é o quê? Faz parte do plâncton.
O plâncton são seres que vivem na superfície da água, arrastados pela correnteza. Fitoplâncton são as algas e microalgas. E os zooplâncton são os animais que vivem na superfície. Larvas, animais bem pequenos como microcrustáceos e outros seres vivos. É formado principalmente por protozoário, microcrustáceos, larvas de diversos organismos. Essa afirmação ela é verdadeira. Nos mares, a maior biomassa de fitoplâncton ocorre na zona litoral, né? Essa afirmativa também é verdadeira. Inclusive, certo, na zona costeira, onde nós temos os manguezais, onde há grande biodiversidade, certo? E também por conta da intensidade luminosa que é muito grande. Sendo assim, somente os 3 últimos itens verdadeiros, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Então vamos lá. A quinta questão. O fitoplâncton é formado por organismos microscópicos autotróficos que vivem em suspensão no ambiente aquático. Já foi dito isso nas explicações anteriores. Marque a alternativa que explica corretamente por que esses organismos são encontrados apenas na zona eufótica dos ambientes marinhos. Pessoal, com relação à penetração da luz, a penetração vertical da luz no ambiente aquático, nós temos 3 zonas: a eufótica, a disfótica e a afótica. A eufótica é onde há uma boa penetração da luz e, dependendo, né, da turgidez da água, pode chegar até 200 metros de profundidade. Nós temos a zona disfótica, que a penetração da luz já não é muito boa, e temos a zona afótica, que não há penetração alguma de luz. Como os seres do fitoplâncton são seres autotróficos fotossintetizantes, eles necessitam da luz para poder realizar fotossíntese, sobreviver e abastecer todo o ecossistema aquático. Tá ok? Então, nessa região onde há maior proliferação desses seres. Aí vem a letra B. Fitoplâncton só ocorre na zona eufótica. Aliás, aí bota, fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois é a única região em que há correntes de água. Corrente de água, gente, tem na superfície e tem em grandes profundidades. A relação não é essa, a relação é a luz. Letra B, o fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois essa é a região onde se consegue capturar alimento. Eles não precisam capturar alimento, até porque eles realizam fotossíntese, né, colhendo alguns minerais e gás carbônico e água para poder realizar seu próprio processo de produção de alimento. Né? Essa afirmação estaria mais para os zooplâncton. A letra C, o fitoplâncton só ocorre na região eufótica, pois nesse local a pressão permite que eles mantenham-se em suspensão. Novamente a mesma explicação, a relação é a luz. Não é pressão, não é comida, nem correnteza. A letra D. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois nessa área ele possui disponibilidade de luz. Aí sim, certo? Que como foi explicado, na zona eufótica, onde há boa penetração da luz, e se há boa penetração da luz, logicamente que vai haver uma alta taxa de fotossíntese e logicamente que esses seres vão se proliferar melhor nessa região. Letra E, tem fitoplâncton, só ocorre na zona eufótica, pois nessa área não existe predadores naturais. Existem predadores naturais, né? Existem os chamados herbívoros, que são os seres que se alimentam dele. Muito bem. A nossa sexta questão. De acordo com o IBGE de 2005, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, né, e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares
e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade própria e característica. Tá? Essa é a definição de bioma dado do IBGE. Pois muito bem. Considerando essa definição, identifique os distintos biomas brasileiros, numerando a coluna das características de acordo com a coluna das regiões. Então, o primeiro bioma, ele cita as seguintes características. Cobre cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território nacional, incluindo campos rupestres. Já é uma pista. É constituído por diversos tipos de vegetação savânica, lembra, savana, certo? Que difere entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras, serpentes, por exemplo, lagartos, e espécies de árvores e arbustos, abrangendo desde formas campestres, chamado campo limpo, até formas florestais, que são aquela vegetação próxima à fonte de água, a gente chama de mata ciliar. Nós estamos falando do bioma cerrados, tá? Com raízes profundas, né? Com vegetação com plantas decíduas, a maioria, tá? Não há problema de fonte de água, porque o solo tem água, por isso que as raízes são muito longas, etc. Então, está falando de cerrados. Aí vem a segunda característica. Originalmente, cobriu uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. É uma das mais importantes repositórios da diversidade biológica do país e do planeta. É também um bioma mais ameaçado, com menos de 9% da área remanescente, sendo que 80% dessa área está em propriedades privadas. As unidades de conservação correspondem a 2% da área remanescente. O desmatamento é consequência principalmente da atividade agrícola e de reflorestamento homogêneo, quer dizer, ele destrói a mata nativa para a produção de árvores de interesse comercial, como é o caso do pinus e do eucalipto, e do próprio processo de urbanização. O crescimento das cidades avançou do litoral em relação ao interior, né, fazendo com que o homem destruísse boa parte da vegetação da Mata Atlântica, né? Só lembrando a vocês que normalmente é uma vegetação densa com vários estratos e que é tipicamente encontrada em área de morros e montanhas. O terceiro bioma é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e mais significativa área úmida do planeta. Cobre cerca de 140 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. É o Pantanal, que é uma área alagada, né, localizada na região central do país. E, inclusive, recentemente sofreu uma agressão terrível com incêndio que está destruindo boa parte desse bioma, que é de grande importância por conta da sua biodiversidade natural e também local de reprodução e de crescimento de vários tipos de animais, por exemplo, as aves migratórias, tá? É o bioma brasileiro com maior porcentagem de áreas em unidade de conservação, 10%. Cerca de 15% da área total foi removida devido à construção de rodovias que abriram caminho para as atividades mineradoras, colonização, avanço da fronteira agrícola e exploração madeireira. Nós estamos falando da nossa floresta amazônica, que também está sofrendo, certo, com os incêndios, né, e desmatamento nunca vistos antes, certo, no Brasil. Tá ok? E só lembrando que é uma vegetação muito delicada, é um bioma muito
delicado que depende de condições muito específicas e de difícil recuperação. Tá ok? Aí vem o quinto. Caracteriza-se como savana estépica, né? Lembra lá das estepes russas, né? Com chuvas irregulares, solos férteis, que contém boa quantidade de minerais básicos para as plantas. Compreende um ecossistema único que apresenta grande variedade de paisagens em relativa riqueza biológica e endemismo, ou seja, espécies que só existem naquele local. É a nossa caatinga, né? Chamada assim porque, por causa da característica do período de estiagem, né, das árvores que caem as folhas, né, que chama de mata cinzenta. Bom, com essas informações, você pegando tudo que a gente já respondeu como gabarito, colocando a sequência numérica aí nessa segunda coluna, você deverá marcar a letra A. A sequência seria 1, 4, 2, 3 e 5. Beleza? Muito bem. A sétima questão. Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações e características gerais, assinale o que for correto. Tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade no território brasileiro. Claro, Brasil não fica no Círculo Polar Ártico. Né? 2. Savana tropicais são conjuntos de formações abertas, com domínios de uma vegetação de gramíneas dispersas e tufos de ervas baixas. Né? Ocorre na América do Norte, Eurásia e África. Gente, as zonas tropicais, como a nossa floresta amazônica, não fica na América do Norte, né? E nem na Eurásia. Os desertos que ocorrem nos centros de alta pressão da América do Norte, África, Eurásia e Austrália, não têm representatividade da América do Sul. Falso, né? 8º. As florestas tropicais também uma precipitação elevada e têm distribuição durante todo o ano, concentradas na faixa intertropical, constitui um dos ecossistemas com maior biomassa terrestre. Correto. A nossa floresta amazônica é o exemplo disso. As taigas, que fica logo abaixo da tundra, são matas de coníferas, né? Que ocorrem em latitudes acima de 45 graus. No inverno, elas são úmidas e frias. Essa afirmativa também é correta. Ok? Então, o somatório vai dar 25, 16, 8 e 1. A questão de número 8, pessoal. Aí você tem plâncton, nécton e bênton. E aí tem as características de cada um. Então, rapidinho. Plâncton, né? Seres que vivem na superfície aquática sendo arrastados pela correnteza. Nécton, seres que nadam livremente. Peixe e outros animais, tartaruga, etc. Bênton, seres que vivem no leito, arrastando-se ou fixos. Aí você tem organismos capazes de nadar ativamente contra correntezas marinhas, nécton. Não é isso? Organismos característicos do fundo do mar, bênton. Organismos flutuantes, incapazes de nadar contra correntezas marinhas, plâncton. Então, a associação correta é a letra B de bola. A 9ª questão. Nos biociclos que interagem na biosfera, qual o que diz respeito à flora e fauna marinhas? Você tem o epinociclo terrestre, talassociclo marinho, liminociclo de água doce. Então, a resposta correta é a letra A. Muito simples. Tá? E a nossa 10ª questão, que tem as seguintes perguntas. Quais os principais fatores abióticos do talassociclo? Ou seja, aqueles que influenciam a luminosidade, a temperatura e a salinidade da água. Esses são os fatores que interagem e determinam a biodiversidade no ambiente aquático marinho.
A letra B nós temos, são as zonas em que se pode dividir o ambiente marinho quanto à luz, eu já expliquei aqui para vocês, né? Zona eufótica, disfótica e afótica. E o liminociclo é dividido em águas lênticas com correnteza e águas lóticas sem correnteza. Beleza? E a gente encerra, com essa frase, certo? Dizendo que quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Tá ok? Então, espero que essa reflexão sirva para todos nós e até o nosso próximo encontro. Valeu, minha gente!